Isso aí, que bom que você está nessa manhã. Eu pedi o Rafael, ele está compartilhando a palavra com a gente, ele vem falando sobre o fruto do Espírito. Eu não sei quantos têm assistido essa série, às vezes ele também tem falando quinta-feira, né, Rafa? Mas o que ele está falando é muito importante, gente. Hoje você vai ser extremamente abençoado, amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga misericórdia. Então tá bom, tá todo mundo acordado. Falei no primeiro culto, se fosse na Atos, a gente já tinha pedido para você levantar, fazer um polichinelo, para dar aquela acordada. Mas graças a Deus, vira aí para o teu irmão e fala assim, você é um abençoado. Isso. Aleluia. Pastor, não gosto de falar com ninguém. A gente vai mudar isso no nome de Jesus. Aleluia. Abre comigo em João capítulo 15. A gente tem falado nessa série aí sobre a revelação do fruto. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a vida de Deus em nós. São as características do caráter de Deus em nós. Por isso nós estamos falando que nós somos novas criaturas. Nós estamos falando que nós temos o caráter de Deus em nós. Está aí dentro de você. João capítulo 15. E a gente vem nessa nossa vertente aqui falando sobre permanecer. João capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, Deus tem cuidado da gente. Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza é que Deus cuida da gente e Deus está no controle da nossa vida, sempre, sempre. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós outros. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus está deixando isso bem claro. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. E a gente tem visto nessa nossa jornada o que significa permanecer. Se a gente está falando de dar fruto, para que a gente possa dar fruto, a gente precisa permanecer. O que significa permanecer? E aí está uma definição na tela. Permanecer é conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade, sem mudança. É continuar, é não se afastar. O que Jesus está querendo dizer é que Ele não quer com que você viva afastado dEle. Você foi criado para viver perto de Deus, e não somente perto, mas enxertado na videira. Tão perto que você é parte da videira. Quem pegou isso? Tão perto que você sabe que você não está somente flutuando ao redor da videira, você não é uma fruta que foi colada na videira, você é um ramo que está na videira. Ou seja, nós estamos declarando que você está em Cristo e que Cristo está em você. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então Jesus está nos trazendo aqui a memória que nós devemos permanecer na videira. A Bíblia nos chama a nos aproximarmos então cada vez mais de Deus. Ou seja, é um relacionamento que a gente tem com Deus. A vida no Espírito é uma vida de relacionamento com Deus. Não é uma vida só de vir à igreja, não é uma vida só de ler ocasionalmente a Bíblia, é uma vida onde nós pegamos todos os nossos recursos da videira. A videira é a nossa fonte de alimento, é a nossa fonte de sustento, é a nossa fonte onde nós pegamos todos os nossos nutrientes. Vem de onde? Vem de Cristo. Nós estamos falando que nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós pegamos a nossa identidade de Cristo. Quem está comigo? A sua identidade não é o mundo que te dá.
Não é o mundo que diz qual é a tua personalidade. A nossa personalidade está em Cristo. Qual é a nossa personalidade? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a nossa personalidade, é a personalidade de Cristo. É a personalidade da videira. Por quê? Porque nós estamos ligados na videira. Então, gente, permanecer fala de fazer as mesmas coisas que Deus já disse para você fazer até que o sobrenatural se manifeste. Até que o sobrenatural se manifeste. Eu vou ficar fazendo a mesma coisa até que o sobrenatural se manifeste. E nós vimos da última vez. E depois, pastor? Depois eu desisto? Não. Nós vestimos toda a armadura, Efésios capítulo 6, para que depois do dia mau, eu possa permanecer o quê? Firmes, inabaláveis. Eu me conservo na videira. Até que o sobrenatural se manifeste. E a gente falou da última vez, no último domingo, sobre rotina, não uma rotina morta. Eu tenho que fazer, eu tenho que repetir os mesmos atos, porque eu tenho que fazer. Nós falamos de uma rotina viva, algo que você é atraído, você é impulsionado a fazer. A Bíblia fala em Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. E constranger é levar você, é induzir você, é influenciar você a fazer algo. Ou seja, o amor de Cristo nos influencia a permanecer na videira. O amor de Cristo nos influencia a permanecer fazendo aquilo que Deus depositou no teu coração. O amor de Cristo, a natureza de Deus, te influencia a andar em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você ainda não decorou, está na hora de decorar. Gente, essa é a chave para a gente produzir fruto de maneira contínua. A Bíblia fala que o que agrada a Deus não é a produção do fruto. Quem pegou isso aí? É produzir muito fruto de forma constante. Jesus chegou naquela árvore lá e quando ele foi ver não tinha fruto. Mas a árvore estava dizendo que tinha fruto. Sabe aquele crente garganta? Aleluia. Não olha para o lado não, irmão. Aleluia. Continua olhando para frente. Não, vou pagar. Ou seja, não, estou com dinheiro. E quando você chega lá, que ele está todo dizendo que tem dinheiro, foi justamente o que aquela árvore estava dizendo. Aquela figueira, ela estava dando folhas, e as folhas eram um sinal de que ela tinha fruto. Ela estava dizendo, não, eu tenho. Quando Jesus foi pegar do fruto, não tinha fruto. Eu estou falando para você que a gente tem a capacidade de produzir fruto. A gente não só fica dizendo que a gente tem o fruto, a gente tem a capacidade de produzir fruto e alimentar o mundo com a vida de Deus. Eu e você temos a capacidade de virar esse mundo de ponta cabeça, como os apóstolos fizeram, porque os apóstolos andavam no fruto do Espírito. Como é que eles faziam? Permaneceram. Então, gente, a chave para dar fruto é fazer a mesma coisa sempre, que é o quê? Permanecer. Ou seja, é o galho perguntando para o outro galho, o que você vai fazer hoje? Não sei, acho que eu vou permanecer na videira. E você? Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo também. Ou seja, Jesus está te convidando a permanecer nessa manhã. Não desiste não. Vira para o teu irmão e fala, não desiste não. Vira para o outro irmão e fala assim, desliga o telefone, aleluia. Permanece. Vai até o final. Por que Jesus às vezes chama algumas pessoas de homens de pequena fé? Não era pequena, você já ouviu isso? Não era pequena de quantidade. Era porque as pessoas não iam até o final. E Jesus está dizendo, permanece andando sobre as águas, permanece crendo, permanece vivendo. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, que se você vive no Espírito, ande no Espírito. Não basta dizer que a gente vai viver no Espírito. Nós temos que andar no Espírito, praticar. Lucas capítulo 13, verso 33, nós falamos, diz assim, importa contudo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E aí quando a gente lê esse verso, eu não consigo, tem sempre me lembrado do pastor Marcelo. Era o verso favorito do pastor Marcelo. Se a gente lembra do pastor Marcelo, a gente lembra de Lucas 13:33. Importa caminhar hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã
E depois fazendo sempre aquilo que Deus falou para você fazer. Eu falo sempre para as pessoas, pastor, mas a gente quer algo novo, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Calma, fica fazendo a última coisa que Deus te disse, e quando Ele mudar de ideia, você faz o novo. Pronto. Você fica fazendo. Se Deus falou para você manter aquele passo, aquele padrão, a gente fica. A gente fica fazendo. A gente falou isso da última vez, de Isaac, que Abimeleque foi lá, Gênesis 26, Abimeleque foi lá e enterrou os poços. Isaac não desistiu. Vou continuar cavando. Voltou num poço que o pai dele tinha cavado, estava enterrado. Ele foi lá e cavou de novo. E achou o quê? Rios de água viva. Ou seja, não desiste. Tem rios de água viva naquilo que Deus falou para você. E brota do teu coração, gente. Brota do teu coração. Por isso, Provérbios capítulo 4 vai dizer para você guardar o teu coração. Porque é do teu coração, de dentro de você, que procedem as fontes de água viva. E aí nós vimos Josué, da última vez, Josué capítulo 6, e eu botei esse verso aqui para a gente entender esse princípio, Josué capítulo 6, verso 14 e verso 15, e no verso 14 diz, e rodearam a cidade, uma vez no segundo dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No terceiro dia, eles perguntaram, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Vamos rodear a cidade. E amanhã, o que a gente vai fazer? Vamos rodear a cidade. E no quarto dia? Rapaz, eu tive uma ideia. Que tal se a gente rodear essa cidade? Não tem nada diferente. Às vezes a gente vem para a igreja esperando um negócio diferente. E Deus às vezes não dá uma palavra diferente. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Sabe o que ele fica fazendo? Ele fica repetindo as verdades até que você pegue. Ele fica repetindo até que você pegue. Ele fica repetindo até que... Pastor, é muita repetição. Vai falar sobre o fruto do Espírito de novo. Pastor, ele vai falar sobre fé de novo. Ele vai ficar repetindo. Ele fica repetindo até que você pegue. E depois ele fala a mesma coisa de maneira diferente. Não tem nada novo debaixo do sol. É Deus repetindo as mesmas palavras, palavras que geram vida, palavras de graça, palavras que te colocam para cima, palavras que te dão uma orientação. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa sempre. E aí, verso 6, então, verso 14. Assim fizeram por 6 dias. Mas tem sempre um personagem dentro da gente que tenta se levantar, atrapalha para burro. Olha quem é? O burrinho do Shrek. Você vem para a igreja, e aí, já chegou? Já tem coisa diferente? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Ai, a bênção ainda não se manifestou, já chegou? Já chegou? Imagina Abraão, durante esses 25 anos, se ele tivesse deixado esse burrinho acompanhar ele. Já chegou? O filho já chegou? Já chegou? Abraão, você já fez o que tinha que fazer com a Sara? Já chegou? Já chegou? Olha só, verso 15, vamos lá, verso 15. No 7º dia, agora, o dia da vitória, aleluia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira, ai Jesus, fala com ele, Jesus, fala com Josué, não dá, não aguento mais, tem que ir para a igreja todo domingo, eu não aguento mais, rodearam da mesma maneira a cidade, só que agora 7 vezes, piorou ainda o negócio, somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E a gente falou sobre essa rotina de não deixar a peteca cair. Nós falamos como é que nós permanecemos. Permaneça na palavra. Permaneça no constante, na constante influência da palavra. Salmo capítulo 1 fala que a árvore está plantada junto ao ribeiro das águas. A água fala de uma palavra corrente, uma palavra que nutre, uma palavra que não é morta, uma palavra que adiciona vida para você. Mantenha-se na palavra. Número 2, permaneça na comunhão com os irmãos, como diz Hebreus capítulo 10. Ou seja, não abandone a comunhão dos irmãos. Por quê? Porque é na comunhão dos irmãos que você é estimulado no amor, diz a palavra. Não é sozinho em casa. É quando você está nos irmãos que os irmãos vão te estimulando, porque nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E nós estamos esperando que a manifestação do fruto apareça de nós, de mim e de você. Diga, de mim e de você. Isso. Número 3, permaneça constante na oração. Pastor, tem que orar 24 horas se você quiser, aleluia. Mas não é isso que o verso está dizendo.
Mantenha sempre um espírito aberto para dialogar com Deus, para ouvir de Deus. Permaneça constante. Orai sem cessar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Não abra mão de falar com Deus. Não abra mão de ouvir a Deus. E quarta coisa que a gente falou, permaneça fiel no seu serviço. Ou seja, pratique aquilo que você crê com os outros irmãos. Dê aquilo que você tem. Se você tem amor, o nosso serviço aqui na igreja, ele é baseado na natureza de Deus, é baseado no amor. Nós damos porque nós fomos amados por Deus, então a gente tem que dar isso para as outras pessoas. Essa é a base do nosso serviço. Não é para que você se sinta melhor, gente. Serviço cristão não é para que você se sinta melhor, é para que você reconheça Deus. E nós nos propomos a trabalhar, nós nos propomos a exercitar. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo dos músicos. Nós ensaiamos, nós treinamos para quê? Para que a gente não seja algo que atrapalhe você na hora de você abrir o seu coração. Então nós treinamos, é treinamento. Fala, é treinamento. Ouvir a Deus é treinamento. Vir à igreja é treinamento. Servir a Deus e aos irmãos é treinamento. Eu me lembro do vídeo que nós passamos da última vez do Michael Jordan, e ele falou muito claramente que tudo aquilo que ele fazia na quadra era fruto do seu treinamento. Ou seja, se uma situação, se uma situação aparecesse para ele, ele rapidamente identificava: eu já fiz isso, então eu só vou copiar aquilo que eu fiz no meu treinamento. Ele reproduzia e via o resultado daquilo que ele treinou. E ele falou, tudo é questão de rotina. O Michael Jordan era o primeiro a chegar para o treino, era o último a sair. Era o primeiro a chegar na quadra para treinar antes do jogo, para que a performance dele pudesse ser maior. E eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando de nós que somos filhos de Deus, eu estou falando de nós que somos levados a essa consciência de que Deus está em nós. E nós somos influenciados a ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Revelação nunca é somente informação. Revelação é para com que você veja aquilo que Deus está te falando e veja a capacitação do Espírito para que você possa agir. Revelação é sempre uma ação. Na escola bíblica eu ensino isso. Revelação, divida a palavra no meio. Revela, ação. Quando Deus te dá uma revelação, se você não conseguir agir com base naquilo que Deus te diz, preste atenção, não é revelação. É informação. Porque a revelação sempre te empurra para mais próximo de Deus. A revelação sempre te empurra a agir. Pastor, mas eu não estou agindo. Talvez porque você não esteja se abrindo para receber revelação. E a gente quer te influenciar daqui desse palco, dessa plataforma, a você receber revelação de Deus, da plataforma do céu. Para que você se abra e possa ver a maneira como você deve se conduzir, a maneira como a gente deve agir. E essa série é para te ajudar nisso daí. Então, qual é o padrão da nova natureza? Anota mais essa frase, por favor. Nós não podemos alcançar o que nos foi prometido se não permanecermos. Não conseguimos frutificar se não estivermos plantados. Foi a última frase que a gente usou. Não podemos alcançar o que nos foi prometido se não permanecermos. E não conseguimos frutificar se não estivermos plantados. Então, o padrão da nova natureza, gente, é permanecer. O padrão da nova natureza é permanecer. Deus criou você para permanecer. Deus não criou você para ir daqui para colar, de acolá para lá, de lá para ali. Deus criou você para permanecer, para você ficar, para você ser constante, para você não abrir mão. Abra comigo em João capítulo 8, por favor. João capítulo 8. O verso 32 você conhece. Mas eu quero começar do verso 31. Para você ver como uma coisa está ligada à outra. João capítulo 8. Verso 31 e 32, diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que haviam, o quê? Que haviam crido nele.
Ou seja, Jesus não está falando para qualquer tipo de gente, para qualquer tipo de judeu. Jesus estava falando para aqueles que haviam crido nele. Jesus deu uma palavra, as pessoas agiram de fé, então Jesus falou, opa, essas pessoas estão respondendo de maneira diferente. Chega aqui que eu vou contar uma coisa para vocês. E ele disse assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, o que diz aí, por favor? Sereis meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Deus quer com que você conheça a verdade e com que você ande em liberdade. Porque quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade é liberto, aleluia. Quem conhece a verdade experimenta o resultado do sobrenatural. E eu falei para você ficar e permanecer até que o sobrenatural se manifeste. Quem conhece a verdade experimenta o sobrenatural. Então quem é que experimenta o sobrenatural? Os que? E quem é que conhece a verdade? Os que permanecem. A Bíblia chama esses homens, Jesus chama esses homens de discípulos, filhos. E olha o que diz João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, primeira coisa, receber, abraçar, aos que creem no seu nome. E crença, gente, está ali junto com fidelidade. São duas palavras no grego que são sinônimos, tem a mesma raiz, pistes e pistos. Fé e fidelidade. Ou seja, a nossa fé, ela não é uma coisa momentânea, ela é algo que tem que ser mantida sempre. Olha a mesma batida, olha a rotina da fé. Eu creio, eu continuo crendo, mas todos quantos o receberam, é algo momentâneo, ali na hora, pum, recebi. Agora eu tenho que manter. Aos que creem e continuam crendo no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Está falando comigo e contigo? Quem está comigo? Está falando comigo e contigo. Nós nos tornamos filhos de Deus porque nós cremos. E aqueles que permanecem são aqueles que creem, gente. Então eu estou querendo mostrar para vocês um padrão da nova criatura. O padrão, então, da nova criatura é permanecer. Existe um padrão para a gente viver. É o que eu quero te apresentar hoje, que existe um padrão para a gente viver. Em Romanos capítulo 12, coloquei aqui na tela para você acompanhar comigo, na NVI, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar, é comprovar para as outras pessoas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é o melhor testemunho que Cristo pode dar para as outras pessoas. A gente fala isso muito na escola bíblica. O nosso melhor cartão de visita são as pessoas que sentam nesse banco de coração aberto, têm a sua mente transformada e começam a experimentar a vitória que Deus planejou para elas. São essas as pessoas que correm saindo. Olha, aquela escola transforma a vida. Olha, o que eles estão ensinando naquela escola é a verdade pura, é a verdade descontaminada. Então você precisa ir para lá e todo ano, a gente tem pessoas que inundam esse lugar e que são transformadas pelo lavar regenerador da palavra. E não é e é assim também todo domingo aqui, toda quinta-feira, toda terça-feira. A gente se preocupa em a gente ser lavado pela palavra, nós que pregamos, sermos lavados pela palavra, para que a gente possa passar uma palavra descontaminada da religião desse mundo, gente. O que nós estamos pregando aqui é o que Deus quer que você viva. Deus quer com que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos os dias, diga, todos os dias. Não é de domingo em domingo, nós já falamos isso, é um relacionamento todos os dias com Deus, gente. Ou seja, existe um padrão para a gente, existe um padrão para a nossa vida, existe um padrão de Deus e existe o padrão do mundo. Nós há um tempo atrás falamos sobre duas maneiras de se viver. A maneira correta, que é a maneira do Espírito, e a maneira errada, que é a maneira da carne. E a carne tem os seus padrões. Veja lá comigo em 1 João, abra lá comigo, por favor. 1 João capítulo 2, verso 16 e 17. Permanecer.
Então vamos citar aqui rapidamente o padrão da carne. 1 João capítulo 2, versos 16 e 17 diz: porque tudo o que há no mundo, ele está falando do padrão do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim de quem? Do mundo. Verso 17, ora, o mundo passa, o padrão do mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem se mantém no padrão tem frutos que permanecem. Aleluia. Quem se mantém no padrão de Deus tem frutos que permanecem. Vou falar mais uma vez. Quem se mantém nos padrões de Deus é esse que tem frutos que permanecem. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu faço a pergunta para você e para mim: qual tem sido o nosso padrão? Qual tem sido o padrão que a gente tem escolhido para viver? Muitas vezes nós não temos dado fruto porque, apesar de sermos novas criaturas, nós estamos vivendo no padrão da velha. Somos novas criaturas, mas estamos usando um padrão antigo de viver. E aí alguns acham que estão arrasando. Tipo, o inferno chega para você e apresenta o Dynatec 8000X. Super celular em 1984. Isso é um celular, hein, gente? Não é um walkie-talkie, não. Okay? Lançado pela Motorola em 1984. Olha só. O que ele tinha? Um teclado numérico de base, ou seja, não tinha nem letrinha para você anotar o nome da pessoa. Ele tinha um display de uma linha só. Uma bateria deplorável, com apenas 1 hora de duração em tempo de conversação, ou seja, falou com o namorado, acabou. 33 centímetros de altura. Sabe aquela regra que você tem, que você usa? Adiciona mais 3 centímetros. Aquele era o celular. 4,5 centímetros de largura, 8,9 centímetros de espessura e pesava 794 gramas, ou seja, quase 1 quilo. Imagina isso. Pessoa falando, puxando aquilo ali do bolso. Falando diretamente com o inferno. Aleluia. Às vezes as pessoas, imagina hoje você em 2015, andando com um telefone daquele. É motivo de chacota. Eu estou querendo apresentar para você aqui um paralelo entre o natural e o espiritual. A gente é nova criatura. O que há mais de moderno está dentro de você. Aleluia. Você é de última geração. E qual é a última geração? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está dentro de você, você é de última geração. Mas aí a gente acaba andando no mundo com um negócio desse. Apresentando um negócio desse e os seus amigos, olha aí, o de pedra e de madeira. Hein? Gente, presta atenção nisso. Você já tem em você o fruto do Espírito, caráter de Deus, moderninho. Você é melhor do que o iPhone 6, aleluia. E a gente fica andando no mundo apresentando um Dynatec, fica carregando o peso. O inferno vai falando com você e você vai respondendo. O inferno às vezes fala comigo, fala contigo e você vai respondendo. E aí, o que eu faço agora? Você pega o Dynatec 8000X e ele está lá só de ponta. Não perdoa. Melhor não responder mesmo a pastora Eluana, porque ela me cortou da escala. Ô Senhor, pastora Eluana, não dá não, porque eu estou aqui direto com o telefone. É do céu, irmão, não, do inferno. Direto do calabouço, quinta esquina à direita. E a gente fica apresentando um negócio antigo desse. Novas criaturas com o padrão antigo. Novas criaturas vivendo com o padrão antigo. Qual é o padrão novo? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o novo padrão. Muitas vezes é um celular trambolho desse, chamado tijolão. Outras vezes a gente parece meio assim, olha aí, achando que está abafando. Não, porque se eu não perdoo, eu continuo com os meus direitos. Aí você bota aquela peruca anos 80,
Aquele vestido ali, parece que um negócio que vai voar aqui em cima, assim. Manga o quê? Bufante, essa conhece, aleluia. E você vai andando, parece que está chegando nas festas dos anos 80. E está todo mundo olhando e falando, cara, isso aí está muito fora do padrão. Isso aí de moda não conhece nada. E às vezes é assim que a gente parece para o mundo, gente. Às vezes é essa imagem que nós passamos para o mundo, porque nós somos novas criaturas, filhos de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes a gente pega uma peruca dessa e coloca e acha que está abafando, porque é o meu direito, é a minha vontade. Lembra que nós falamos da carne? É o meu último pedaço de pizza de pepperoni, ninguém pega, ninguém tasca, aleluia. Estou liberando perdão para minha esposa agora, nesse momento, aleluia. Pegou meu último pedaço, aleluia, Jesus. E a gente bota uma peruca dessa, pega um telefone desse e acha que a gente está abafando. Entrou na igreja, ninguém falou comigo, também não falo contigo. E na realidade ele está entrando com Dynatec 8000X, não está percebendo, mas quando as pessoas olham, falam, tem alguma coisa de errada, cara. Aquilo ali está fora do padrão. Não está batendo. Deus está falando contigo, aleluia. Deus está falando comigo, aleluia. Quantas vezes a gente age assim, gente? Quantas vezes nós estamos andando na carne, apresentando um padrão velho da velha natureza e achamos que estamos abafando? Mas eu quero dizer para você hoje que o problema não está no resultado. O seu problema não é o resultado. Você não deve se preocupar com o resultado. Você vê o resultado e todo mundo ao seu redor vê o resultado. Mas o problema X da questão não está no resultado. A gente quer, eu falei isso da última vez, a gente quer fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Mas a gente acaba esquecendo de mudar o padrão. Gênesis capítulo 1, verso 28, só anote aí, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz que nós fomos criados para frutificar e multiplicar. Você pode repetir isso comigo? Eu fui criado em Cristo para frutificar e para multiplicar. Deus te deu essa capacidade de frutificar e de multiplicar. E aí, eu fui procurar no dicionário multiplicação na matemática. O que significa? Multiplicação. Multiplicação é uma operação de repetição, gente. Nós fomos chamados para multiplicar. Diga comigo, eu fui chamado para multiplicar. O que é a multiplicação na matemática? É uma operação de repetição. E muitas vezes, o que nós temos apresentado para o mundo é isso aí. É o que as pessoas veem. É o resultado da carne. É o 666, a carne completa. Asinha, franguinho e picanha. Aleluia. Carne completa. Pegou ali, é isso que você tem apresentado para as pessoas. Aí o que a pessoa diz? Não, meu problema é que fulano de tal, cicrano, chegou para mim e pisou no meu pé. Eu vou chamar isso de 111. Ou seja, as pressões da vida. As adversidades da vida que chegam para você para dizer na sua cara que você não é aquilo que você crê. São as pressões da vida que dizem para você que Deus não vai chegar junto, que você não é bem isso. O que as pessoas dizem, santo, que isso? Você acabou de atravessar o sinal vermelho, irmão. Que santo o quê? Esqueceu de pagar a conta de telefone, pagou com 2 dias de atraso. Que isso? Que santo o quê, irmão? Está em pecado. Ainda vai tomar ceia, irmão. Calma, não é bem assim. As pressões da vida acabam trazendo isso para a gente. E o que a gente adiciona? A gente adiciona um padrão. Eu estou falando para você que é o padrão de repetição. E a gente acaba repetindo, e chega nesse resultado. Qual é o padrão? Vamos chamar de 6. Ou seja, para eu obter 666, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 111 6 vezes. Então, o meu problema não está no 666. Presta atenção nisso. O meu problema está no padrão da multiplicação. O padrão que eu tenho repetido. O Wagner vem, me dá um chute na canela. Eu vou e repito o padrão. Eu dou um chute na canela dele, ele vai me dar um chute na canela. Eu vou dar um chute na canela dele, ele vai me dar um chute na canela. Daqui a pouco está os dois se pegando, padrão da carne. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, o problema não está no resultado. Não foque no resultado. Pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo andar em amor. Pastor, eu não consigo andar em alegria. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer?
Alguém fale isso? Mudar o padrão. É tudo que você tem que fazer. Tudo que você tem que fazer é mudar o padrão, o estilo da sua vida, o padrão de mentalidade. Quando você muda o padrão, você muda o resultado. Quando você muda o padrão, você muda o resultado. Quando você muda o padrão, você muda o resultado. E por esse padrão, eu chamo esse padrão de fruto do Espírito. Se uma pessoa vem e passa na sua frente, eu falei isso para você no domingo passado. Estava andando aqui, acho que era uma quarta-feira, estava indo para casa. Entrei ali no Antônio Basílio, tinha um carro na minha frente, estava de moto. E aí, falei, vou andar pela esquerda para poder ultrapassar o carro. Nem que eu ultrapasso, a senhora vê uma vaga e, não sei como, ela joga para dentro da vaga. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, vou xingar essa mulher. Vou xingar ela até a 5ª geração, incircuncisa filisteia. Filha de Baal. É a primeira coisa que vem. Olha o 6 se apresentando. Olha o padrão velho se apresentando. Quem está comigo aí agora? Pegou, né? Aleluia. Olha o padrão velho se apresentando. Mas se você muda o padrão, você muda o quê? Muda o resultado. Eu sempre falo para as pessoas, quem briga no trânsito, às vezes é a pessoa mais inconsequente. Você nunca sabe com quem você está se encontrando, você nunca sabe se a pessoa tem uma arma dentro do carro, e aí você vem cheio do direito, ao padrão antigo. Cheio do direito. Qual é, meu irmão? Pô, vai encarar? Igual outro dia eu estava vendo com o Gilson, teve um acidente de carro, coisa e tal, papapá. Eu fiquei imaginando ele saindo de dentro do carro. Aí, aquele negão grandão. Você nunca sabe, gente. E aí você não sabe, muitas vezes, por que o resultado ruim acontece. É porque nós estamos perpetuando o padrão imperfeito da carne. Mas preste atenção, toda situação que é apresentada para mim e a você, há uma maneira de escape. Qual é essa maneira de escape? O Espírito Santo falando para você que você tem fruto do Espírito. Perdoa, segura a língua, anda em alegria, mostra paciência. Quando você apresenta um novo padrão, sabe o que você vai ter? Resultado do Espírito. Outro dia, andando de carro, o camarada entrou na minha frente. Dá aquela vontade de meter a mão na buzina e segurar por 5 minutos. Segurei. Quando eu segurei, ele entrou na minha frente, deu aquela piscadinha no pisca-alerta. Ou seja, desculpa. Meu irmão, vai na paz, vai no Peques Mais, que Deus te abençoe, vai na fé. Vai e vai rápido, vaza. Você tem que dar oportunidade para o Espírito Santo agir através de você, gente. Ele está dentro de você, diga, ele está dentro de mim. Diga, eu sou templo, a habitação do Espírito Santo. Ele está dentro de mim. E aí que a gente lembra de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. A gente para aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. A vida é bela, aleluia. Todas as coisas. Mas olha o que diz a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Olha o padrão. Está identificando o padrão? Por mais que no mundo tereis aflições... Jesus está mostrando para você. O 111 vai aparecer para você, queira você ou não. No mundo tereis aflições, adversidades, mas mete o padrão na jogada. Tem de bom ânimo. Tem de alegria. Tem de bom ânimo. Porque eu já venci o mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo coopera para aqueles que respondem a Deus e não ao mundo. Tudo coopera para aqueles que respondem a Deus e não ao mundo. Você sempre vai ter 2 vozes, gente. No mundo há várias vozes. Todas elas querem dizer a mesma coisa, nenhuma delas sem significado, e a voz de Deus. Eu pergunto para você, qual que você vai escolher? Se você é nascido de novo, quantos aí são nascidos de novo? Você tem pelo menos 2 influências, uma influência do mundo e a influência de Deus. Quando você era do mundo, velha criatura, você só tinha a influência do mundo, você não tinha mais o que fazer, você tinha que agir com o mundo, agora você tem escolha. E a graça de Deus nos capacita a escolher o que é correto.
A graça de Deus nos capacita a viver pelo padrão de Deus. Quem está comigo? A graça de Deus nos capacita a entender que todas as coisas cooperam para aqueles que vivem no padrão de Deus e não no padrão do mundo. A graça de Deus me ensina que todas as coisas cooperam para aqueles que vivem da maneira de Deus e não da maneira do mundo. Deus tem um padrão para mim e para você. E esse padrão é com que você chegue no destino final, que é com que você experimente tudo aquilo que Deus tem para você. Eu notei aqui alguns padrões errados, que geram atitudes erradas. Veja bem, se você está constantemente atrasado, se você diz que não consegue dizimar, se você diz que não tem tempo para a sua família, se você prefere fazer qualquer coisa a não ser estar na igreja, tudo isso é devido a um padrão errado de pensar em agir. E esse é o padrão da derrota. A pessoa que está sempre atrasada, provavelmente ela tem um padrão errado de dormir muito tarde. Se você muda o padrão, você muda o resultado. Se você vai dormir mais cedo, você consegue acordar um pouco mais cedo. Se você está sempre se levantando de noite para fazer xixi 5 vezes durante a noite, você tem que mudar o padrão. Tem que beber menos de 1 litro quando você vai dormir. Se você beber menos de 1 litro de água, você vai fazer menos xixi. Prático. Fala assim, o pastor é prático, aleluia. Essa igreja é prática, aleluia. Exemplos que você consegue se relacionar, aleluia, né? Nós temos que mudar o nosso padrão, gente. Pastor, eu não consigo dizimar. Porque quando eu vou pegar ali para dar o dízimo, já acabou tudo. As contas já estão todas pagas e não sobrou nada. Então, muda o padrão. Separa o dinheiro do dízimo antes de pagar a conta e você vai ver o resultado sobrenatural de Deus. Se você muda o padrão, você muda o resultado. Se você muda o padrão, você muda o resultado. Dá até sambinha. Se você muda o padrão, você vê o resultado. Se você muda o padrão, você vê o resultado. Vou pegar umas dicas de dança com a Glaucia, aleluia. Graças a Deus que ele é pastor e não dançarino, aleluia. Mas se você muda o padrão, você muda. Se você muda o padrão, você muda. Se você muda o padrão, você muda. Você tem o padrão de Deus dentro de você. Você tem o padrão de Deus dentro de você. Que padrão é esse? Fruto do Espírito. Se você ainda não decorou o fruto do Espírito até agora, está ruim, irmão. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus tem um padrão para você. Vou terminar com 2 passagens. Deuteronômio, abre aí comigo. Estava me lembrando disso. Você tem sempre uma escolha, eu tenho sempre uma escolha. O ruim dessas coisas assim é que a pessoa vai sempre para casa lembrando da dancinha do pastor e não da pregação. Aí que... Oh, Jesus amado. Deuteronômio capítulo 30. Deus tem um padrão para mim e para você. E eu leio da King James atualizada que diz: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e o quê? Aqui na minha diz felicidades perenes. 30:15. Irmã Vela, perdão. Estava lendo lá no primeiro? 30:15. Vira para o teu irmão, o pastor está doidinho depois da dança, aleluia. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 diz: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahweh, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, ou multiplicarás. E o Eterno, o teu Deus, te abençoará na terra em que estás entrando, e tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar
e não ouvires e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro nesse momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Mas preste atenção, não é isso que Deus quer. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, para que o mundo creia nele e não seja destruído. Mas Deus está apresentando um outro cenário. Se você andar na carne, é isso que vai acontecer. Se você andar na carne, a carne produz morte. A carne produz briga, nós já falamos um pouco sobre isso. A carne produz guerras. Mas Deus está falando, o mundo está te apresentando isso, eu estou trazendo o cenário completo para você. É o que Deus está fazendo. Estou trazendo o cenário completo para que você não diga que você não sabia. Vida e morte. Vida e felicidade, morte e destruição e infelicidade. Eu vos declaro o verso 18. É certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão estás entrando para dela tomar posse. Hoje, invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida. Escolhe, pois, o padrão da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Ele está falando que as pessoas que estão ao teu redor vão comer desse fruto e eles vão experimentar Deus. Você vai viver, o seu filho vai viver, o seu marido vai viver, a sua esposa vai viver, os seus vizinhos vão viver, porque está aí dentro de você e você está frutificando, você está passando Deus para eles. Mas você tem que escolher a vida. Você tem que escolher a vida. Você tem que escolher andar em amor e não perpetuar as brigas. Verso 20, amando a Yahweh teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele. Apegando-te, porque a Ele me apeguei com amor. Olha só o que diz, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar, permanecer, conservar-se, não abrir mão, habitar sobre esse solo que Yahweh jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Não perpetue o padrão do mundo, perpetue o padrão de Deus. Olha aqui comigo na tela para a gente terminar. Se você muda o padrão, você muda o resultado. Se você muda o padrão, você muda o resultado. Deus está te apresentando o padrão da vida. Que padrão da vida é esse? Do Espírito. O padrão do Espírito. As situações sempre vão se apresentar para você perder a cabeça, gente. E o que o inferno quer que você perca a cabeça e viva pelo seu sentimento. Não estou sentindo que eu devo amar. Não estou sentindo que eu devo andar em alegria, porque as pressões da vida, sabe como é que é, pastor? Perdi o emprego e era a minha fonte de sustento. Pastor Hélio sempre ensina para a gente o seguinte: o seu salário são as suas sementes. Quando você deposita, e você deposita, e você deposita, e uma vez o Espírito Santo me falou isso: se você perder o emprego, você ainda tem sementes plantadas no solo que vão frutificar. O seu depósito é no Espírito, gente. Não é na sua poupança, não é na minha poupança, é no Espírito. E nós temos que aprender a multiplicar. Eu estou nessa jornada com você. Não tem coisa melhor do que a gente preparar um sermão desse para a gente aprender com Deus e poder passar isso e aprender junto com você. Você não sabe, quando o negócio aperta, o Espírito Santo fala para você. Lembra daquele texto que você leu? Por isso que a Bíblia fala para a gente ouvir constantemente a voz de Deus e constantemente estudar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha a base para jogar isso para a tua memória, para que você se lembre constantemente que Ele está contigo, que existe um padrão a perpetuar, e o padrão que nós perpetuamos é o padrão de Cristo. Olha só, Deus disse para Moisés, Êxodo 25, 8, 9 e 40: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles.
E me farão um santuário. Paulo vai dizer em Coríntios que esse santuário somos nós hoje, um lugar sagrado. Existe um padrão para que as bênçãos de Deus se manifestem. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Verso 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo ou padrão de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 40. Atenta, presta atenção, coloca os teus olhos nos detalhes. O que Deus deu para Moisés, detalhes. Presta atenção nos detalhes, que os detalhes são importantes. Os detalhes da vida de Deus dentro de você são importantes. Não é só saber quem você é em Cristo, é saber quem é você em Cristo, quem é Deus em você, o que você pode em Cristo, o que você tem em Cristo, como tratar o seu irmão, como frutificar, como multiplicar. Os detalhes são importantes, gente. Ele está falando, presta atenção, atenta no que eu vou te dizer. Pois que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. E o Espírito Santo começou a me falar que esse monte era um lugar elevado. E lugar elevado no grego, uranos, é a palavra que é traduzida como céu. Ou seja, quando você ouve a voz de Deus, Ele te dá a revelação. E essa revelação vem da onde? Do céu. Nós vivemos conforme o padrão do céu. Jesus disse, eu sou de cima, não sou de baixo. O que Jesus estava querendo dizer? Presta atenção nisso. O meu padrão é de cima. O meu objetivo é de cima, a minha vida é de cima. Eu não tenho nada a ver com esse mundo, com o padrão desse mundo. Na realidade, Jesus, quando Ele veio trazer o reino, Ele veio para mudar o padrão de vida dos homens. E o que Jesus está falando para você aqui nessa manhã, é que é a hora da igreja se levantar, mudando os padrões, para colher os resultados divinos. Ele está falando comigo, Ele está falando contigo, que o padrão da nossa vida é o padrão do Espírito. Êxodo 26:30 ele repete, então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado. A palavra mostrado ali, discernir, perceber, revelar. Que te foi revelado no monte. E aí a última frase, o modelo padrão é para que Cristo seja visto e experimentado através de nós. Se vivemos no Espírito, andemos no padrão do Espírito. Pratiquemos aquilo que o Espírito Santo coloca para a gente. E você vai ver que as situações vão mudar. Fique de pé comigo, por favor. Você vai ver que as situações vão mudar. Pastor, ainda não estou vendo a mudança. Vá repetindo o padrão. Vá repetindo o padrão de Cristo. Vá repetindo o padrão de Cristo. Vá inserindo Cristo no meio da jogada. E você vai ver que o trono dele vai ser estabelecido. E quando o trono dele foi estabelecido, Dagon teve que dobrar os seus joelhos. E quando ele resistiu, a cabeça dele foi cortada. Ou seja, os teus inimigos terão a cabeça cortada. Seus inimigos não são as pessoas. É o espírito desse mundo. Porque não é contra carne nem sangue que nós pelejamos, mas contra principados e potestades. Se você quer resultados diferentes, chegou a sua hora de você mudar o padrão. E você sabe qual é o padrão? Qual é o padrão? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode dizer que você não pode andar em alegria. Ninguém pode virar para você e dizer que você não pode andar em fidelidade. Ninguém pode. Porque é o padrão que nós decidimos viver. Nós decidimos. Diga, eu decido permanecer. Diga, eu decido permanecer. Diga, eu decido permanecer na videira. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa vida, Senhor, que nos incentiva, nos coloca para cima. Obrigado, Senhor, porque Tu nos apresenta o quadro completo e ainda nos diz, escolhe a vida, eu te capacito para escolher a vida, a minha graça te basta e a minha graça te ajuda a escolher a vida. Atenta para a vida que está dentro de você, atenta para a vida que a vida é em abundância, atenta para a minha natureza dentro de você. O problema não está no resultado, você vai colher aquilo que você está plantando.
E nós estamos declarando aqui que nós estamos plantando, é com ousadia mesmo, nós estamos plantando sementes do fruto do Espírito em toda e qualquer situação. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Obrigado, Senhor, porque Tu depositaste em nós a capacidade de andar em novidade de vida, de praticar a Tua verdade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos levar em paz para os nossos lares, com a certeza de que Deus está em nós e que nós podemos ter parte nesse resultado abençoado de Deus para as nossas vidas, dentro da nossa casa. No nome de Jesus te agradecemos, te louvamos, no nome de Jesus. Amém? Antes disso aí, vira para o teu irmão e fala: se você quer resultado diferente, mude o padrão. Vá em paz. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, tenha uma excelente tarde. Não aproveite de passar na padaria da esquina, comprar aquele franguinho cambalhota. Brincadeira, nós temos aqui no Espaço Gourmet, nós temos uma comidinha preparada para você abençoar sua esposa. Aleluia, olha o fruto do Espírito aí. Abençoa sua esposa comprando ali um almoço, dando uma colher de chá para ela poder dormir de tarde. Aleluia. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, tenha um excelente encontro. Nos vemos aí agora de noite, 18 horas. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estamos de volta, 18 horas, com o nosso culto ao vivo. Deus te abençoe.